Graça e paz, queridos. Amém? Hoje nós vamos ficar só com um esboço que eu vou passar para os irmãos, e como a gente tem costume, de passar um esboço do livro que nós vamos estudar. Hoje nós vamos estudar 2 Reis, nós vamos começar o estudo, na verdade, de 2 Reis, e os irmãos vão notar que este livro, na verdade, é uma continuação do livro 1. Vamos orar, irmãos. Eu sei que você já deve ter orado neste dia, mas estamos aqui para, mais uma vez, agradecer ao nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esta oportunidade e pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez na meditação da palavra do Senhor. Muito obrigado, que esse esboço que nós vamos agora ver seja de edificação para a nossa vida e desperte em nós desejo de conhecer ao Senhor ainda mais. Muito obrigado, mais uma vez, nós te damos graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmãos. Então, dentro do nosso esboço, do esboço deste livro, nós, lendo esse primeiro capítulo, nós vamos já ver de cara, alguns detalhes sobre Elias, O autor do livro, irmãos, de 2 Reis, ele é desconhecido, não se sabe quem escreveu nem o primeiro livro de Reis e nem o segundo livro. Um detalhe importante, irmãos, que a gente precisa entender, é que na Bíblia original não existe essa divisão que a gente tem de capítulo. Isso é muito importante a gente saber disso, para que a gente possa entender melhor por que as coisas às vezes não combinam muito bem. Às vezes um capítulo termina, começa o outro e parece que não tem nada de diferente, parece que é continuidade do anterior. É igual nós aqui, lendo agora, por exemplo, 2 Reis, capítulo 1, a gente vê que não tem nada que marca que isso aqui, irmãos, é início de um livro, e muito menos início de um capítulo, porque na verdade a história que se contava em 1 Reis, ela simplesmente continua contando no livro de 2 Reis. Então, essa divisão de 1 Reis, 2 Reis, essa divisão de capítulo, isso não é coisa que se encontra nos originais da Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia de Israel, a Bíblia judaica, eu já mostrei para os irmãos, chama Taná. Taná é o Velho Testamento para nós, só que a Taná traz a Torá, que são os 5 livros da lei que nós temos na nossa Bíblia, e depois o restante da nossa Bíblia está toda aqui também, e só que não é na mesma ordem que a gente encontra a nossa Bíblia cristã, é totalmente diferente. Já falei para os irmãos que a gente começa a ler daqui para lá, ó, tá vendo? Isso aqui é o início do livro, aí, isso aqui é o final, é o contrário, a nossa Bíblia é diferente, Nossa Bíblia começa aqui, é o início, está apagadinha, mas é aqui, termina lá. A de Israel é do jeito que é escrita hebraica, então ela começa aqui no final da nossa e termina cá. Começa com Gênesis, normalmente, Gênesis na linguagem hebraica é Bereshit, então tem nada a ver com a gente, e ela vai terminar, na verdade, diferente da nossa, vai terminar em 2 Crônicas, complicado. A nossa termina em qual livro? Vamos ver quem lembra, sem olhar, hein? Não, eu digo o Velho Testamento, quem lembra? Isso, quem lê a Bíblia toda sabe. A nossa vai terminar em Malaquias. A Bíblia de Israel, a Bíblia hebraica, vamos dizer assim, a Bíblia judaica, ela vai terminar em 2 Crônicas, que na verdade, na linguagem deles é Divrei Hayamim Bet. Bet é segundo para nós, e Aleph é primeiro. Então, o primeiro Reis que a gente está estudando, na verdade, ele está bem cá para trás, e ele chama Melahim Bet, porque é o segundo. Antes era Melahim Aleph, ou seja, Aleph é ou primeiro, então era Aleph, agora já é Melahim, que a gente vai estudar, Bet. Estou mostrando para vocês por quê? Porque eu quero ler para vocês uma explicação dessa questão do capítulo, para os irmãos entenderem. E aqui tem umas partes aqui, de introdutória, e aqui está falando a divisão capitular, a divisão em capítulos, está explicando por que tem capítulo aqui na Bíblia dele, sendo que no original não tem, e aí está acompanhando a nossa e tendo. Está escrito assim, olha, apesar de não ser judaica, a divisão
por capítulos data apenas das primeiras impressões do Taná, em fins do século XV da Era Comum, ou seja, está dizendo aqui que não é judaica o princípio de colocar capítulos, mas a partir do século XV, eles começaram a colocar capítulos e chegou até nós hoje, né? A partir do século XV da Era Comum, a divisão universal da Bíblia em capítulos e versículos foi incluída nesta obra, tanto no texto em português quanto no texto hebraico, mas na cor cinza, embora bastante aleatória, precisa e causadora de inúmeras distorções. Capítulo causa distorção, é isso que está dizendo aqui, tá, irmãos? Que eu estou lendo para vocês. Ela está presente neste trabalho por ter se consagrado também nos círculos judaicos no decorrer dos últimos séculos e constar de todas as modernas edições do Taná. Está vendo? Isso está explicando por que eles colocam capítulo, sendo que não existe capítulo. Isso é só para ajudar, irmãos, os irmãos a entenderem o quê? Porque às vezes a gente vai ler um texto e aquele texto não tem lógica. A gente fala, mas por que esse texto parou aqui? Por que o outro está começando? Porque não existia. É igual Salmo. A gente costuma dizer Salmo capítulo 1, mas Salmo não tem capítulo, né? Salmo é um livro em sequência, colocou-se capítulo nele, como nós acabamos de ver, por se tornar algo universal e se usar desta forma para até facilitar o nosso aprendizado. Então o autor é desconhecido, provavelmente foi escrito 960, 560 a.C., e o tema principal deste segundo livro é a história dos reinos de Israel, de Judá, de Acasias em Israel, de Jorão em Judá, até o fim do cativeiro. Então nós estamos acompanhando a história de Israel, né? Desde o início, quando Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, cujo nome depois Deus mudou para Israel, né? Estamos vendo a história deles todas em Canaã, eles indo escravo no Egito, saindo do Egito, Deus com mão poderosa tirando eles do Egito, atravessando o mar, passando pelo deserto, 40 anos circulando e entrando na terra prometida. E agora a gente está vendo a história de Israel e de Judá, de Acasias, reino de Israel, e Jorão de Judá, até o fim do cativeiro. Então nós vamos ver nesse texto essa história toda até o fim do cativeiro, né? Cativeiro da Babilônia, é claro, né, irmãos? Que essa é a história. Então vamos entrar num breve esboço do livro. Isso aqui é um apanhado geral do livro que eu sempre dou para os irmãos. Isso é de suma importância para a gente ter, por exemplo, conhecimento do que vai acontecer no livro, mas isso de acordo com os capítulos e com os versículos. Os últimos dias de Elias é a primeira parte que nós vamos ver. Nós vamos ver que Elias pede fogo do céu para destruir os seus inimigos, tá? Aqui no capítulo nós vamos ver, no capítulo 1 nós já encontramos isso, verso de 9 a 12, ali só está faltando separar direitinho. Nós vamos ver Elias então vai pedir fogo para poder destruir os inimigos, tá? O capítulo aqui é 1, versículo de 9 a 12, tá? Ali está errado. Depois nós vamos ver a divisão das águas do rio Jordão, no capítulo 2, versículo 8, isso fica claro para nós, né? Elias pega o seu casaco, a sua capa, né? E dobrando ele bate nas águas e as águas do rio Jordão vão abrir, vão se dividir. E depois nós vamos ver também no versículo 11 o traslado de Elias, a forma como Deus recolheu Elias, indo ele andando, né? E aí de repente aparece um carro de fogo com cavalos de fogo e separou Elias de Eliseu, e Elias sobe. Esta é a primeira parte que nós podemos considerar assim. A segunda, nós vamos ver a história de Eliseu. E aí os irmãos vão notar, por que eu li para os irmãos que a divisão em capítulo, ela é uma divisão que foi criada depois e no original não existia. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo a história, a sequência da história daquela luta, né, da resistência do rei Acasias e sua morte, a gente já vê que entra falando de Elias e agora termina a história de Elias e já vai falar a história de Eliseu paralela a ela. Então a gente vê, irmãos, que essa divisão é uma divisão mesmo que se criou, mas não constava do original. Então nós vamos ver, dentro da história de Eliseu, ele vai pedir uma porção dobrada
da graça, né, de Deus, que Deus havia colocado sobre Elias. Ele vai pedir. Depois nós vamos ver que ele divide as águas também do Rio Jordão, quando ele vai retornar, né, na ida, Elias divide as águas e as águas voltam. Quando ele vai voltar, ele faz a mesma coisa. Ele faz até um desafio, que ele chama pelo Deus de Elias, né? E aí Deus vai e abre as águas para ele. Depois nós vamos ver que Eliseu vai amaldiçoar os meninos ou os rapazes, como tem uma outra tradução. Isso tudo no capítulo 2, tá, irmãos? 23 para baixo. Quando ele vai subir e uns meninos começam a zombar dele, chamando ele de careca, né? A minha tradução traz: sobe careca, sobe careca. Os meninos estavam zombando dele, né? A outra tradução fala calvo, mais bonita. E aí ele vira e amaldiçoa os meninos. Ele amaldiçoa em nome de Deus, tá? Amaldiçoa em nome de Deus. Isso, irmãos, isso eu gosto muito de falar para os irmãos, sobre a questão do ministério profético no Velho Testamento e do dom de profecia no Novo Testamento. A gente não vê ministério, ofício de profeta no Novo Testamento, mas a gente vê dom de profecia. É bem diferente do ministério profeta, do ofício do profeta, que naquela época falava, e quando ele falava, até umas coisas como esta: ele amaldiçoou os meninos em nome de Deus. E aí uma ursa vem e mata, né? Ela vem e destrói, duas ursas vêm do bosque e despedaçam 42 daqueles meninos. E Jesus lá na frente vai ensinar totalmente diferente, né? Jesus vai falar: olha, você lembra lá quando era olho por olho, dente por dente? Agora não, agora a coisa mudou. Cá no Novo Testamento, Jesus vai falar isso. Qual que é o maior dos mandamentos, por exemplo? Os irmãos lembram qual que é? É amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo amar nós mesmos. Aí se resume toda a lei e o profeta. Há uma mudança radical nessas questões de Jesus para cá e antes de Jesus, que muitos crentes hoje confundem. Tem gente por aí dando uma de profeta e achando que pode orar e amaldiçoar alguém em nome de Deus, e Deus vai amaldiçoar. Jesus veio, fez uma coisa diferente. Então tem muito crente que não entende a Bíblia e sai por aí falando muita raça de besteira. Você sabe do que eu estou falando? É gente falando que vai morrer aqui, vai morrer lá, vai morrer tanto porque fez isso. A coisa hoje é diferente. Hoje a profecia ela é bem diferente. O Novo Testamento vai orientar para que a profecia serve, né, irmãos? Para redarguir, para orientar, né? Para repreender. Não é para mandar fogo do céu, queridos, e matar ninguém, não. Por isso tem muito profeta sendo envergonhado aí. Você já viu tantos profetas que são envergonhados hoje? Hoje, então, por causa da internet, mais envergonhados eles ficam. Porque antigamente cometia essas coisas, ficava quietinho, não era assim? Recentemente, por exemplo, um pastor numa determinada cidade aí, disse que recebeu de Deus uma profecia há muitos anos atrás, que ele ia morrer, que ia ficar morto 3 dias e que depois ele ia ressuscitar. Eu falei para vocês isso. Aí o pastor, a mulher do pastor pega a carta dele, mostra lá na funerária, a funerária deixa o camarada sem sepultar por 3 dias, e o camarada vai e não ressuscita nada. E isso, internet tem hora que ela é ruim, mas tem hora que ela é boa. Por que ela é boa nesse ponto? Porque antigamente essas mentiras ficavam elas escondidinhas lá na roça, lá na cidadezinha, e enganava o povo. Agora não tem enganação, irmão. Quantas pessoas estão sendo envergonhadas por causa dessa história aí de profeta e não é profeta? Então, só digo isso para os irmãos compreenderem o teor da coisa mudou. Ofício de profeta no Velho Testamento, aquele ministério profético era outro totalmente. Nós vamos ver um exemplo aqui de Eliseu lá na frente com o machado, tá? Vocês vão ver lá o exemplo de Eliseu com o machado, que é uma experiência bem diferenciada, né? Você vai ver uma outra experiência de Elias. Isso é muito bom para os irmãos não confundirem as coisas. Na hora que eles vão fazer um guisado lá, né, uma comida, pegam uns ramos, uns vegetais, cozinha e era veneno, não é? Era veneno. Aí o que ele faz para resolver o problema do veneno? Quem lembra? Mistura farinha e pão, e ninguém morre. Olha só o teor profético. Hoje a gente não faz assim. Hoje, se tiver veneno numa comida, querido, não vai misturar farinha e comer, que você vai morrer. Você vai ter que orar, pedir a Deus para ter misericórdia, repreender aquilo, senão você morre. Você pode até comer um veneno, mas se você comer um veneno, não manda farinha para o bucho, pensando que vai ter alguma ação de Deus naquela farinha e você vai sobreviver.
é diferente, querido, as coisas mudaram. Então tem muita gente hoje dando uma de profeta, com atos proféticos aí, que acaba envergonhando ao Senhor. Teve ato profético aí com relação à Covid, lembra lá? Covid, que não sei o que, e aí a coisa ficou feia, porque Covid não acabou até hoje. E aí, quem é esperto entende isso, tá? As coisas mudaram. Então, só para os irmãos entenderem que esse esboço já é um esboço muito valoroso para nós, porque traz essas coisas. Depois de dividir as águas, nós vamos ver que ele sara as águas, né? Capítulo 2, tudo isso, irmãos, emboladinho. Capítulo 2, verso 19 ao 22, ele vai sarar as águas, né? Aqui, verso 19, vai falar: os homens da cidade disseram a Elias: como o meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Olha bem o que Elias fala: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. É o ato profético que hoje eles querem fazer e passar vergonha. Olha bem, o camarada faz meio que um ritual, né? Ele não faz aquela oração: Senhor, limpa essas águas, nada disso. Ele manda trazer uma tigela, põe sal nela. Eles trouxeram. Verso 21. Então foi ele até o manancial das águas e despejou o sal nele, dizendo: assim diz o Senhor: sarei estas águas, jamais causarão morte em nenhuma e nem esterilidade. Ficaram puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então hoje tem uns aventureiros aí pensando que Deus age assim, estão passando vergonha. Você sabe no Rio Doce aí, camarada lá resolveu jogar sal para a água fora, e o que deu? Não deu em nada. A água foi limpa. Anos depois, quando aprove Deus, e ele fez com que as águas ficaram limpas. Mas é uma magia, é uma interferência, irmãos, que as pessoas, é um entendimento errado sobre profecia, que faz as pessoas cometerem esses absurdos, esses erros, que eu não quero que você, igreja, cometa. Creia que Deus pode limpar a água, pode curar enfermos, pode curar, mas cuidado para não pegar ensinamento do Velho Testamento ritualístico e pensar que é assim. Jesus fez uma coisa parecida lá no Novo Testamento, mas para mostrar para a gente que a coisa não é bem assim. Lembra lá aquele homem cego, que Jesus vai, cospe na terra, faz barro, faz lodo e passa no olho do camarada? Jesus fez aquilo. Agora é para a gente fazer, vai fazer isso para você ver, complicado, muito complicado, tá? E aí, irmãos, assim, vai ser uma parte da Bíblia que vai falar muito sobre a ação de Deus através do profeta, através de Elias, nós já estamos vendo, e através de Eliseu. Depois ele vai amaldiçoar os rapazes, como eu disse. Depois ele vai conseguir água para um exército, ele faz isso no capítulo 3. Depois ele vai aumentar o azeite da viúva, nós sabemos dessa história, ela é muito boa, Depois ele vai ressuscitar o menino, filho da viúva. Ele vai purificar um alimento venenoso, aquilo que nós dissemos sobre colocar farinha. Capítulo 4 vai mostrar isso para nós. O mesmo capítulo vai mostrar ele também alimentando uma multidão, numa cidade que estava sofrendo com a fome. Ele vai ali, diz palavras de que haveria naquela cidade uma abundância muito grande. Depois tem a cura emblemática de Naamã, Naamã resiste por se banhar nas águas do Rio Jordão, porque era isso, era aquilo. É outra questão de atos proféticos do Velho Testamento, que não se aplica para os dias de hoje. As pessoas precisam entender como é que as coisas funcionam hoje. Depois ele vai fazer o rapaz que trabalhava com ele, o Geazi, ficar leproso. E eu quero que os irmãos entendam ao nível que chega. Ora, amaldiçoa em nome de Deus, a ursa vem, 2 ursas vêm, come lá, mata os rapazes. Agora ele vai falar, proferir algumas palavras. O rapaz dele vai pegar uma doença, uma lepra. Então olha o poder e a autoridade que o profeta no Velho Testamento tinha. Repito, no Novo Testamento Jesus mostrou para nós qual o espírito que deveria rondar, atuar através de nós e em nós. Era amor. Ele veio para demonstrar esse amor, e Jesus veio para mostrar um outro nível, ao ponto que, em um determinado momento que Jesus estava sofrendo suas ameaças, os discípulos disseram: Senhor, só quer que nós oremos e Deus manda fogo do céu para acabar com isso tudo? Jesus fala para ele: rapaz, você não sabe que se eu quisesse eu pediria a Deus e Ele mandaria legiões de anjos? E aí ele começa a ensinar que o profeta hoje, depois de Cristo, ele não está para orar para Deus destruir, ao contrário, ele mostra isso para nós, e ele começa a agir amando até seus inimigos, ao ponto de Jesus não agir igual Elias.
que orou, desceu fogo do céu, né, que matou os profetas de Baal, que orou aqui, nós vimos aqui, e veio o fogo e queimou, né, no capítulo 1 aqui, veio o fogo e matou aqueles grupos de 50 que vinham. Não é nada disso. Jesus, quando ele está ali na cruz do Calvário, sujeito e submetendo aos açoites, a cruz de espinho, as humilhações, ele sofreu tudo caladinho, sem pedir a Deus que arrebentasse com aquelas pessoas. E quando ele estava já quase morrendo na cruz, ele ainda faz uma oração que é histórica, e todo crente tem que saber. Ele ora e fala, ele intercede pelas pessoas que estão fazendo mal para ele, e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É esse o espírito do profeta e da profecia do Novo Testamento. Eu espero que os irmãos estavam com o coração aberto para entender. Então, se vier um profeta meia tigela aí, começar a te dizer que teu filho vai morrer porque está no pecado, tua filha vai morrer porque está no pecado, começar a amaldiçoar a tua família, repreende, porque o espírito do profeta e da profecia hoje não é o de Deus matar a pessoa porque algum profeta pediu. Eu não admito isso e não aceito, porque eu conheço a Bíblia Sagrada, e olha que vocês estão vendo, eu não leio uma Bíblia só, eu leio a Bíblia de todas as formas que eu posso. Como é que está velhinha a minha Bíblia aqui? Isso é de uso, tá, irmãos? De tanto abrir e fechar, uso, e tem paciência para ler uma Bíblia, até essa aqui, ó, viradinha, confusa, para eu aprender. Mas eu quero aprender, irmãos, a verdade. Eu não quero ficar nessa onda de que tudo que os outros falaram para me manipular. Hoje, entre aspas, os profetas de hoje, eles gostam, na verdade, de manipular as pessoas. Te põe medo, que Deus não está fazendo, mas eles te põem medo, para depois te manipular, e muitas vezes te pedir dinheiro, te pedir essas coisas que você sabe muito bem aí, até para manipular. Então, repito, a profecia hoje, o tom da profecia, irmãos, é aquela da graça. O grande profeta que nós temos que imitar é quem? Hoje? É Jesus, é Ele veio para nos mostrar, é o caminho que a gente tem que seguir, é Ele, tá, irmãos? Então, assim, vamos seguindo aí para os irmãos notarem, porque hoje é só esboço, só para os irmãos sentirem bem o clima do livro e o que é que nós vamos ver para frente, tá bom? Depois nós vamos encontrar ainda dentro da história de Eliseu, que ele revela os planos do rei. É aquele rei que queria ir à guerra, e Deus mostrava para ele, ele revelava os segredos do rei. Depois ele vai provocar a cegueira dos sírios, quando os sírios vêm para persegui-lo, né? Depois ele vai profetizar a abundância de comida, como nós dissemos. Ele vai garantir à mulher sunamita a restituição das suas terras. Tudo isso ele trabalhando e ele fazendo. Depois nós vamos ver que ele vai profetizar a exaltação de Azael. Nós vamos ver isso lá no capítulo 8. Depois vamos ver ele ordenando a unção de Jeú como rei. É ele que vai, né, ordenar, mandar que se fosse feito aquilo. Depois nós vamos ver, já mais no finalzinho da vida de Eliseu. É isso, irmãos, que essa profetada de hoje, que quer imitar os profetas do Velho Testamento, deveria também imitar esse finalzinho da vida de Eliseu. Por quê? Porque eles querem imitar falsamente, que Deus destrói, que Deus mata, que se eu falar acontece. Cuidado, eu já vi muito isso, ó, não toca no ungido de Deus, cuidado. Eles ficam falando assim, não fica? Mas são camaradas que nem ungido de Deus eles são, eles só querem o bem do Velho Testamento, dos profetas, mas não querem levar uma vida digna de quem de fato é um profeta. Então, se quer imitar profeta do Velho Testamento, imita então o final da vida de Eliseu, irmãos. Eliseu, irmãos, conserva na vida dele o poder profético, mesmo quando ele estava no leito da enfermidade, ele quase morrendo, Deus ainda usou ele no leito da enfermidade. E para melhorar ainda, depois de morto, ele estava enterrado, eles vão e enterram um rapaz no lugar onde ele foi enterrado, e quando o rapaz morto encosta nos ossos de Eliseu, você sabe o que vai acontecer? Os ossos de Eliseu, irmãos, quando encostou, o camarada morto ressuscita. Então é o seguinte, antes da pessoa bater o pé, dizer que é profeta mesmo, que faz chover, que faz isso, primeiro, mostra que faz, não estão mostrando que faz. Segundo, mostra também uma vida que mesmo no leito da enfermidade é usado por Deus para ministrar, para profetizar. E quando morrer, deixa nós ver, quando alguém colocar os ossos de um outro morto no lugar onde você estava, para ressuscitar. Fora disso, irmãos, fora disso é vanglória, é falta de humildade. Eu preciso ser humilde e você precisa ser humilde, que Deus nos deu só um pouquinho assim da sua graça.
Então vamos ficar felizes com um pouquinho da graça que Deus nos deu e vamos parar de querer mentir para os outros, dizer que a gente tem o poder que tal pessoa na Bíblia tinha. Eu tenho muita vergonha às vezes de ser comparado com esses falsos que tem por aí dizendo que faz. Não sei se você notou, 2020 foi um ano muito bom para a igreja do Senhor. Por quê? Porque os falsos profetas e os falsos milagreiros sumiram todos, porque não conseguiram acabar com esse vírusinho aí da dengue, que está até hoje matando gente. Teve igreja que morreu muita gente, teve muito desse santo milagreiro aí que pegaram Covid, e eles antes demonstravam que tinham poder, porque fazia, vem para cá, porque aqui acontece. Está vendo? Tudo forjado, tudo mentira. Eu louvo a Deus. Essa hipocrisia, essa falsidade toda foi, só se você não quiser ver. Se você quiser ver, você vai perceber, né, irmãos? Enquanto nós que não tínhamos essa intenção de dizer aí que era cheio de poder, estamos na graça de Deus. Nós nunca enganamos ninguém, nós nunca dissemos que tínhamos poder. Eu pelo menos nunca. Eu acho que aqui na igreja também ninguém, né? Pelo menos a maioria dos pastores que eu conheço, nenhum era milagreiro. Então está na sua, está tranquilo. Teve muitos pastores que pegaram Covid, teve muitos pastores, né, tiveram mortes em sua família, teve muitos pastores que sofreram, mas é tudo gente humilde, não era milagreiro, então está dentro da graça. Agora, e aqueles que diziam que faziam e não puderam fazer nada? Isso é falta de conhecimento da Bíblia, falta de conhecimento do uso dos dons espirituais e do entendimento, que nem mesmo o profeta pode ultrapassar aquele lá de cima que fala através do profeta. Então, se Deus nos dissesse, faz uma oração que eu vou acabar com a Covid, deveríamos fazer. Como nós não recebemos de Deus, o que nós estamos fazendo? Orando toda quarta-feira aqui, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia e que Ele acabe com a Covid, porque só Ele vai poder. Amém, queridos? Não adianta subir em monte, não adianta nada disso. Deus disse, eu falei isso para os irmãos, Deus quer que a Covid esteja e ninguém vai poder tirá-la. Agora, quem se aventurou a dizer que ela ia acabar, está envergonhado até o dia de hoje. Amém? Para os irmãos entenderem. Então, essa história de Eliseu, que vai ter em si o poder de Deus, mesmo depois de morto. Quando eles vão depositar o defunto, né? Encosta no osso dele e revive. Ah, querido, eu queria que Deus me desse poder, tamanho. Queria? E quem não queria? Já imaginou sua vida, seu corpo, sua vida não, deixa eu explicar, seu corpo físico ter poder de Deus para poder ressuscitar um morto? Bem, eu pelo menos que gosto de trabalhar para o meu Deus, eu gostaria. Quem gostaria mais aí? Aí eu estou vendo que a maioria de nós, irmão, você está com misericórdia, vamos parar um pouquinho e vamos pensar, mas Deus infelizmente, ou felizmente, talvez, né, se der isso para um homem, se desse para uma pessoa, será que essa pessoa não vai se exaltar e se vangloriar muito? Porque hoje, sem ter esse poder, as pessoas dizem que fazem por mentira para ganhar dinheiro. Imagina a gente com um poder desse, irmãos, está morto, encosta a mão e vai reviver, porque lá não fala que aquele soldado era isso, era aquilo, simplesmente aquele homem morto, desculpa, só quer dizer que quando ele encostou lá, eles enterraram ele, ressuscitou. Então, queridos, vamos ser sinceros, honestos, filhos de Deus. Mais uma vez eu repito, valorize o pouquinho da graça de Deus que Ele te deu, valorize agora mesmo, tá? Agradeça a Deus, mas não engane as pobres ovelhas de Deus, dizendo que você tem determinado poder que você não tem. Deus não se agrada disso, se alegra com o pouco que você tem, né? Eu fico assim, desesperado, querendo que Deus me use, e vou aqui, vou ali, sirvo aqui, sirvo ali, a gente vem mais cedo para servir algum irmão, fica até depois do horário, vai na casa, enfim, a gente roda para tudo quanto é lado, tentando servir aos irmãos. Vamos ficar contentes com um pouquinho que Deus nos deu, amém, querido? Amém? Fica feliz, trabalha muito, trabalha o máximo que você puder para o Senhor, mas não inventa de querer enganar as ovelhas do Senhor, porque isso Deus não se agrada. Ah, se eu pudesse, né, ter essa graça na minha vida. Não, se eu pudesse não, porque posso, se Deus quiser, mas eu não tenho, e eu ponho o pezinho no chão, não tenho, almejo, busco, mas não tenho, e não vou enganar ninguém. Vamos seguir servindo ao nosso Deus dentro da nossa capacidade, tá? Seguindo aí a terceira parte, irmãos, que nós vamos chamar assim, só para a gente poder fazer uma divisãozinha melhor, nós vamos ver outros eventos notáveis na história de Israel, ou de Judá e de Israel. Nós vamos ver, por exemplo, o juízo divino de Jeú sobre Jorão, Acasias, Jezabel, e os 70 de Acabe,
e os adoradores de Baal. Nós vamos ver no capítulo 9, no capítulo 10. Nós vamos ver o reinado de Joás, que foi um bom reinado, fez o que era bom aos olhos do Senhor, capítulo 11 e 12. Depois nós vamos ver os reinados perversos em Israel e o cativeiro das 10 tribos, né? Aí onde nós vamos ver que as 10 tribos vão ser levadas cativa. Nós vamos ver isso, reinos perversos. Israel, como nós estamos dizendo, a divisão ficou reino do sul, Judá e Benjamim, reino do norte, as outras 10 tribos. E nós vamos ver que 10 tribos é chamado na Bíblia de Israel, enquanto que embaixo é Judá, apesar que é um povo só. E que nós vamos ver é que os reinos de Israel, os reinados de Israel, são sempre os piores, ao passo que quem embaixo é em Judá, o reino em geral faz o que é bom e que é reto aos olhos do Senhor. Lembrando aos irmãos que isso tudo está dentro do plano de Deus. Por quê? Porque Jesus vai nascer da raiz de Davi, cá embaixo de Judá, da tribo de Judá, né? Tanto que tem aquele hino que a gente canta, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é da raiz de Judá. Então a gente vê que cá embaixo, a tribo de Judá, o reino de Judá, é sempre um reino que vai ficar mais dentro da vontade de Deus, ao passo que os do norte, as 10 tribos, sempre fazendo coisas perversas. Então nós vamos ver isso, né? Ir até o cativeiro. E vamos ver também o bom reinado de Ezequias, capítulo 18 e 20. Depois nós vamos ver Manassés fazendo um reino perverso, vai ser muito perverso Manassés. Depois Josias sendo o último rei bom, né? O último rei bom que nós vamos ter relato vai ser esse Josias, capítulos 22 e 23. E depois nós vamos ver uma série de reis perversos em Judá, conduzem ao cativeiro da nação e à destruição de Jerusalém. Claro que em Judá também vai haver isso, porque nós estamos falando de um povo só. Essa divisão dos reinos que aconteceu logo depois da morte de Salomão, na verdade não vai permitir que isso não aconteça, porque na verdade a perversidade de um rei faz o seu povo pecar, e quando o povo peca, Deus vai dar fruto, vai fazer produzir de acordo com o que um povo faz. Um povo pecaminoso vai receber de Deus a consequência do pecado, um povo que adora a Deus vai receber. Então nós vamos ver isso, né? Que vai surgir uma série de reis perversos em Judá e vão conduzir ao cativeiro a nação toda e a destruição de Jerusalém. É nesse tempo, né, que vai ser destruído, né, o templo que Salomão construiu, primeiro a ser destruído, depois se constrói outro e vai ser destruído nos tempos de Jesus. Logo naquele tempo, logo depois de Jesus, vai ser destruído o segundo templo, que está destruído até o dia de hoje, e que o povo judeu de hoje está atento a isso e lutando para construir outra vez o terceiro templo, né? Que eles entendem que tão logo seja construído o terceiro templo, o Messias virá para eles, que para nós será o retorno do Jesus, o retorno do Messias. Mas tudo está dentro de um cronograma e tudo é fato, não tem como fugir, né? Como já dissemos para os irmãos. Aí vai acontecer então, depois de Jesus, a destruição do segundo templo, vai ser construído. Enfim, e aí nós sabemos que vai ser destruído, irmãos, por quem? Vamos lá, os irmãos, lembra quem é que vai destruir o segundo templo no tempo de Jesus? Quem é que governava naquela época e dominava? Na época de Jesus? É só a gente forçar a mente um pouquinho. Hein? Herodes era o Império Romano. É o Império Romano que vai entrar arrebentando com tudo, né? E vai destruir. Hoje existe apenas o local, que é um local de disputa entre o islamismo e o judaísmo, né? E nós, os cristãos, sabemos que aquele lugar é um lugar de fato, um templo, um local sagrado pelos ocorridos, e por ter sido ali o templo onde o nosso Senhor Jesus ia, né? E expulsou os cambistas, essas coisas todas. A gente sabe que era real, existia. E logo depois de Jesus foi destruído. O Império Romano dominava. E aí os irmãos que vieram na terça-feira, quando eu coloquei a história da igreja numa linha cronológica, começando desde a adoração a Deus até os dias de hoje, os irmãos viram que o Império Romano, que perseguia Cristo, os discípulos de Jesus foram duramente perseguidos depois que Jesus morreu e subiu, foi para o céu, ao ponto que os soldados romanos
pagavam as pessoas para elas mentirem e dizerem que Jesus não ressuscitou, mas que na verdade o corpo de Jesus foi roubado. Então o Império Romano fez de tudo para derrubar Cristo e o cristianismo, mas não conseguindo, eles usaram uma estratégia mais forte ainda, que foi o quê? Assumir o controle do cristianismo. Logo depois, se eu não estiver enganado, mais ou menos quase um século depois, os imperadores, os governadores de Roma, da Itália, né, começaram o quê? A assumir o cristianismo como religião oficial do reino e obrigando as pessoas a se confessarem cristãs. Aí todos os judeus eram obrigados a se confessar cristão e toda a Itália do mesmo jeito, toda a Roma do mesmo jeito, chegando ao ponto de que, ao invés deles destruírem diretamente o cristianismo e a imagem de Cristo, eles começam o quê? A criar outros deuses ou outros homens e mulheres que o cristão deveria adorar. Cristianismo de verdade é Cristo como centro. Aprenda isso, tá? Se você diz por aí que é cristão, se você fica falando, eu sou cristão, sou cristão, sou cristão, então Cristo como centro. Cristo é Deus, Cristo é o Senhor, Cristo é o Filho de Deus, deixou a sua glória e veio para cá. É isso que é cristianismo. Devemos seguir Cristo, imitar Cristo, ser como Cristo. É isso que a gente deve. Agora, com mais ninguém, nenhum homem na Bíblia, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, ninguém na face da terra pode ser comparado a Jesus Cristo. Essa é a verdade, tá bom? Isso é o que a Bíblia nos ensina. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, bendito é o teu nome. Mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio de estudar a Bíblia com paciência, sem querer torcer, ó Deus, a tua palavra. Obrigado. Continua nos abençoando, abençoando os irmãos e irmãs que se interessam pelo estudo da tua palavra. Nos ajuda, Deus, a cada dia a aprender mais de ti. Guarda, livra-nos de todo mal. É o que eu te peço, Senhor, mais uma vez agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.